O Brasil está de volta ao mundo. Essa fala foi dita por Lula hoje no discurso da COP27 e resume muito bem esse ótimo discurso do Lula. O Brasil voltou ao mundo. O discurso de Lula provocou uma enorme comoção internacional e cada palavra dita por Lula era um massacre contra Bolsonaro, fazendo com que a comunidade internacional empurre cada vez mais Bolsonaro para a prisão. E o que você achou do discurso do Lula? É um discurso que reposiciona finalmente o Brasil na comunidade internacional? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você gostou do discurso de Lula e, claro, se inscreva no canal. A viagem do Lula para a COP já estava sendo um sucesso bem antes do discurso acontecer, porque o Lula chegou à COP com pompas de chefe de Estado, sendo que ele nem assumiu ainda a presidência da República. Foi convidado pelo presidente do Egito para estar nesse evento climático da ONU, que é super importante. Teve a polêmica vazia do jatinho, que nós já vamos comentar daqui a pouco. E o Lula chegou nesses últimos dias e já fez várias reuniões bilaterais com China, com Estados Unidos e vai ter reuniões também nos próximos dias. Enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente brasileiro foi lá também, fez um discurso que ninguém deu atenção. É um fim de xepa do governo Bolsonaro e uma apresentação do governo Lula que trouxe muita esperança para a comunidade internacional, porque o discurso do Lula provocou uma enorme comoção. E foi um discurso completamente diferente daqueles discursos que nós já estávamos acostumados com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre fazia um discurso voltado para a sua própria bolha. Bolsonaro nunca conversava com a comunidade internacional, mas sempre para o gado. E o discurso do Lula foi completamente oposto. Não foi um discurso somente para o Brasil, mas sim para toda a comunidade internacional. Lula se colocou como sendo um verdadeiro estadista. Lula se colocou como um líder mundial. E isso foi visto como um grande alívio para todo mundo. Porque talvez nos últimos anos a gente possa até termos nos esquecido do nosso papel enquanto país para a comunidade internacional. Mas nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, chegamos até a quinta, sexta posição, somos um país que tem uma quantidade de pessoas enorme, temos uma importância climática muito grande, somos um país sério, temos universidades de excelência global, então nós somos um país relevante, produzimos uma grande quantidade de alimentos e nós não poderíamos ter um presidente como o Bolsonaro. Então o mundo está muito aliviado com a derrota do Bolsonaro e com a chegada de Lula falando desse discurso que reposiciona o Brasil no mundo todo. O discurso pode não ter sido no salão principal do evento. Foi numa sala que cabia ali 300 pessoas, mas tiveram que abrir uma outra sala também porque a quantidade de pessoas que estava querendo ver o discurso de Lula e acompanhar ao vivo foi muito grande. Se você quiser ver o discurso do Lula, eu vou deixar o link no final do vídeo para que você possa clicar, ver e tirar as suas próprias conclusões. E no meu ponto de vista, o ponto do discurso do Lula mais importante foi quando ele falou associando o combate ao desmatamento, o combate às mudanças climáticas com a pobreza. Foi uma fala importantíssima do Lula, porque ele falou, não é somente uma questão de preservar florestas, preservar o clima, mas o combate às mudanças climáticas afeta também a pobreza, porque os nossos desastres ambientais, a forma como nós tratamos o meio ambiente afeta a vida das pessoas, em especial a população mais pobre. E no meu ponto de vista, foi um golaço o que o Lula fez. E ele pode contribuir ainda mais se ele conseguir, em todos os assuntos que ele for tocar, se o Lula conseguir associar o assunto que ele está abordando com o combate à miséria, com o combate à pobreza e à desigualdade social. Isso é muito importante. O Lula ele tem a oportunidade de ser uma espécie de pedagogo, mostrando para a população por que aquele assunto é importante para a vida dela, por que aquele assunto afeta a pobreza, evitando assim discursos vagos, que muitas vezes foram feitos pela esquerda. Discursos muitas vezes endossados que só serviam para a classe média, mas não para a população mais pobre. E foi por isso que o Mano Brown falou lá atrás, já há alguns bons anos, nós precisamos voltar para as nossas bases. Nós sabemos que a esquerda já não consegue mais ter o mesmo discurso do trabalho que tinha na década de 60, 70 e até mesmo 80, porque a forma do trabalho mudou. Mas a desigualdade social, a pobreza e a miséria são assuntos ainda relevantes. E o Lula pode usar essa oportunidade que ele tem e essa expertise dele
para indicar, mostrando as associações dos assuntos com a pobreza. E o Lula não pode esquecer, e ele não vai esquecer, que ele foi vitorioso por conta da população de baixa renda que votou em peso nele e deu a vitória, porque a população de baixa renda espera uma vida melhor. E todos os discursos do Lula têm mostrado que ele vai governar para essa população, e isso me deixa extremamente satisfeito. Você fica satisfeito com essa posição do Lula? Coloque nos comentários e se inscreva também no canal. Só que algumas críticas foram feitas ao discurso do Lula, mais especificamente pelo Matheus Leitão, da revista Veja. O Matheus Leitão estava tendo umas posições meio piradas com relação ao segundo turno, criticando ali os institutos de pesquisa, mostrando que ele não tem muito conhecimento sobre pesquisa. E pode ser que não tenha mesmo, né? E na verdade ele não tem porque ele não tem um diploma de graduação. E aí fica difícil, né? Porque na graduação, independentemente da sua faculdade, você passa por um TCC. E ao passar pelo TCC você tem ali uma mínima noção do que é uma pesquisa. E o Matheus Leitão agora volta a falhar ao criticar o discurso do Lula. Porque ele falou que o Lula adotou um discurso de campanha. O Lula não conseguiu se livrar do Bolsonaro, ficou tocando no Bolsonaro, ficou fustigando o assunto do Bolsonaro nesse discurso para a comunidade internacional. E, sinceramente, Matheus Leitão está totalmente enganado, errado, equivocado. E por quê? Porque esse foi o primeiro discurso público do Lula, internacionalmente falando. O Lula precisava pontuar o governo Bolsonaro e as diferenças que ele vai apresentar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi um pária internacional. Existia, até cuspi aqui na tela do computador, do celular, existia um temor com relação ao futuro do Brasil. O mundo todo não aguentava mais, não suportava mais o Bolsonaro. Então o Lula pontuando que vai ser um governo diferente daqui pra frente é super importante. Então ele precisava, claro, se desassociar do Bolsonaro. Mostrar para a comunidade internacional que de fato não vamos mais ter o que nós estamos fazendo hoje no país. Que o futuro é um futuro novo, um futuro promissor, sem Bolsonaro. Reforçando inclusive o papel do Brasil perante a comunidade internacional. Porque nós temos que assumir um papel na defesa do clima. Porque o Bolsonaro, ele jogou esse papel para outro país que não foi assumido. Nenhum país ocupa o papel de líder, de preponderância na questão ambiental e climática. E nós temos essa oportunidade. Primeiro porque o Brasil é um país que tem costas litorâneas imensas. Depois, é um país coberto por florestas. Nós temos tecnologia e principalmente pesquisa no assunto. Então nós precisamos nos posicionar com a nossa política externa como sendo uma autoridade sobre o clima e uma autoridade também na América Latina. Então a política externa de Lula me deixa aí empolgado. Tudo bem que no passado nós tivemos alguns problemas com relação à execução das políticas externas de Lula. Só que as políticas das campeões nacionais para aumentar a nossa influência na América Latina foi super acertada. Ah, quem que é que ficou construindo lá o porto em Muriel? Ah, construiu o metrô em Caracas. Ora, mas se não fôssemos nós que construíssemos o porto em Mariel, o metrô na Venezuela, quem queria construir? Nós iríamos deixar para chinês? Nós iríamos deixar para russos? Para americanos fazerem isso? Claro que não. Essa política de exportar campeões nacionais é feita por Estados Unidos, é feita por Coreia, é feita por China, é feita por Japão. E nós temos que fazer isso também. Temos que adequar essa política, claro, fazer mais bem feito, claro, mas é uma política importante que coloca, que posiciona o país, que posiciona o Brasil num ponto de liderança internacional. E é claro que nas negociações internacionais, como Lula já está posicionando diante da ONU, nós podemos colher dividendos desses apoios. Então foi muito importante. E aquela polêmica do jatinho, o Lula viajou com o jatinho, ai, que imagem vai trazer para o mundo o Lula ter viajado com o jatinho, né? Como o Jamil Chad pontuou, Jamil Chad do UOL pontuou. Nada. Ninguém falou absolutamente nada sobre esse assunto. Ninguém da comunidade internacional se importou com jatinho, com trem, com avião, com barco, com lancha. Ninguém. Uma polêmica vazia que não faz o mínimo de sentido de acontecer agora. E o Reinaldo Azevedo pontuou muito bem. O governo Lula começou bem, mas quem começou mal foi a imprensa, fazendo críticas que não têm o mínimo de sentido. Mas é claro, porque a imprensa ela está carente de polêmicas de Bolsonaro. Bolsonaro hoje que foi massacrado, porque cada letra, cada vírgula, cada fonema proferido pelo Lula foi um massacre contra Bolsonaro. A comunidade internacional gostou, nós não podemos esquecer disso. Ela gostou, temos que ter consciência na verdade. Ela gostou do discurso do Lula porque foi um discurso completamente oposto ao Bolsonaro. E há um nariz torcido da comunidade internacional com o Bolsonaro. A comunidade internacional quer a prisão do Bolsonaro, óbvio, porque ele é um pária.
Ele não vai ao G20. Ele é o presidente brasileiro, mas ele não vai ao G20. E segundo o Jamil Chad, que nós comentamos anteriormente no vídeo, a diplomacia internacional tá vendo essa não ida do Bolsonaro ao G20 como um grande alívio. E por quê? Alívio e revanche, porque ninguém quer o Bolsonaro perto. O mundo quer o Bolsonaro preso. E a forma como foi a reação ao discurso do Lula mostra que o prestígio do Bolsonaro está diminuto. Lula fez um bom discurso, mas foi potencializado pela indisposição ou pela indigestão que o mundo está tendo ou teve com Bolsonaro.